message because he never goes for foolishness. He never goes for money. He never goes for popularity. É Deus falando, e ele tem que levar esta mensagem, porque ele nunca vai por insensatez, ele nunca vai por dinheiro, ele nunca vai por popularidade. He only goes in the name of the Lord. For one thing, he's got a mission, and he's sent of the Lord, and he is the Word of God, because he's carrying the Word of the Lord. Ele só vai em nome do Senhor por uma coisa. Amém. Ele tem uma missão e é enviado do Senhor. Amém. E ele é a palavra de Deus, porque Amém. está levando a palavra do Senhor. Meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então depois. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, agradecemos ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar novamente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus,
Eu te agradeço, te agradeço. Pai querido, nesta manhã maravilhosa, nós agradecemos ao Senhor, primeiramente, por perdoar nossos pecados, ó Pai, por nos fazer livres para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, estamos aqui com um objetivo só, é louvar ao Senhor, render louvores ao Teu nome, ó Pai, e também ouvir da Tua palavra, ó Pai. Receba o louvor e adoração de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e no ouvir da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, realmente absorver todas as vitaminas, para nós encararmos mais uma semana. No nome do Senhor Jesus Cristo, recompensa a vida dos Teus filhos aqui neste lugar, ó Pai, e os que estão a caminho também, ó Pai, dirija, no nome mais alto que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus querido. Graças a Deus. Podemos ficar à vontade, irmãos. 189. Graças a Deus. Logo após, o irmão Dalton já vai fazer a parte das ofertas. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Amém, irmãos? Amém. Que coisa. Ter um amigo. Amém. É muito bom ter um amigo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos males reunido, de morte me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, de minha coma assim. Dos males reunido, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou discípulo de minha coma assim. Dos males reunido, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas de mim. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele todos os ídolos que Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, que Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos males reunido, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou discípulo de minha coma
escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Graças a Deus. Vamos adorar com nossas ofertas. Graças a Deus. Os irmãos já separem o 68, que é o próximo louvor. Poderemos ao Senhor, poderoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai Santo, Pai querido, aqui nesta terra, aqui neste mundo, aqui neste país, e aqui, Pai, neste quarto parede, Senhor Jesus, onde nós nos reunimos para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Agora, Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós vamos se preparar para dar, meu Deus, o esforço do nosso trabalho, a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor. Nós pedimos a Ti, meu Deus, meu Pai, abençoa, Pai Santo, aquele que tem para dar, e aquele também que não tem, meu Deus, abençoa da mesma maneira, Pai. Tudo nós pedimos a Ti e agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Usando as nossas palmas. Já te puja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, terminarão os sinais da sua se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. 299. No Dalto tem um louvor? Não preparou, né? Preparou? Eu tenho Tem. eu fiz lá na férias. Ah, é? Opa, Eu que não sei é isso, irmão? Eu tenho. Então vem, irmão. Nós vamos cantar esse louvor, irmão Dalto. Apóstolo, pode ir. Vou preparar o lugar. 299. Vamos. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não se sente coragem mais de caminhar, agora eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Olha as promessas. Dia bem certo eu sei, findará todas as lutas. Espinhos e pedras para mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo, segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Aleluia! Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele já venceu por nós. Nós temos
que segurar firme. Que há 2000 anos atrás, irmão, nós já somos mais do que vencedores. Mão alto, faz favor. Deus é bom toda hora e Deus é bom todos os dias. Fiquei 3 dias lá nos Açores e quando eu cheguei lá, Ilha Terceira, quando eu cheguei lá, a chuva estava caindo. Não, parou de cair. Depois de 2 dias, eu pensei nessa música. Diz assim: os filhos que me adorem, os filhos que me adorem, os filhos que me adorem, eu vou iluminar. Os filhos que me adorem, os filhos que me adorem, os filhos que me adorem, eu vou iluminar, eu vou iluminar, eu vou iluminar, eu vou iluminar aonde eles estão, eu vou iluminar, eu vou iluminar, eu vou iluminar com o sol que eu fiz. Aleluia. E desde naquele dia sol todo dia até o dia que nós viemos. Amém. Deus abençoe, irmão Dalton. Amém, Jesus. Nós vamos, graças a Deus, vamos ouvir a leitura da carta. Bom, Felipe, é o nosso leitor oficial, né? Estava de férias também, não sei o que é isso. Uma bênção. É bom ter o irmão aqui conosco novamente. Né? Não é verdade mesmo, irmãos? Amém? Bom, Felipe, Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Amém. E é bom estar aqui de volta com os irmãos. Amém. Estimado povo da hora, Pai, nós te amamos muito. Como poderíamos começar a expressar o que sentimos? Tu nos escolheste, nos predestinaste e te tornaste um vivente para dares tua vida por nós. Tu escreveste teus próprios pensamentos para nós através de teus profetas, para que pudéssemos ter a tua palavra. Então, como prometeste, tu vieste mais uma vez, revelando-te em carne humana, por meio de eventos esclarecidos por profecia, para interpretares e revelares a tua palavra. Por tua própria escolha, tu escolheste William Marion Branham para ser o homem da hora. Amém. Tu o escolheste para captar nossa atenção. Aleluia. Tu moveste as mãos dele. Tu moveste seus olhos em visões. Ele não podia dizer nada além do que tu lhe mostravas. Ele não podia falar nada além do que tu colocavas em sua boca. Tu tinhas controle total de sua língua, dedos e todos os órgãos de seu corpo. Ele estava em pleno domínio contigo. Então, por tua escolha mais uma vez, tu nos escolheste para sermos o povo da hora, teu pequeno grupo minoritário reunido pela inspiração da tua palavra, produzindo novamente a vida de Jesus Cristo. Somos a tua palavra unindo-nos à palavra. Não conseguimos fazer mais nada. Pai, queremos estar em tua vontade perfeita. Nada mais nos importa. Não queremos nosso pensamento, nossas ideias ou o que quer que qualquer outro homem diga. Apenas a tua vontade. Temos consultado a tua palavra para ver o que tu disseste que devíamos fazer para ser tua noiva. Tu disseste que um dia julgarias o mundo pela tua palavra. Tu nos disseste que tua palavra vem somente aos teus profetas que foram predestinados e preordenados por ti.
Tu nos disseste que ela nunca vem a um teólogo, a algum grupo de homens, mas através de teu profeta. Ele será teu único intérprete divino da palavra. Não são os pensamentos dele, as ideias dele, a interpretação dele, mas tu falando através dele, interpretando a tua própria palavra. Em cada era, as pessoas permitem que os homens coloquem sua própria interpretação em tua palavra. E isso faz com que sejam cegadas. Faz a mesma coisa que fez com os fariseus e saduceus. É por isso que as pessoas falham em recebê-la hoje. Estão ouvindo o que a outra pessoa diz sobre ela, em vez de ouvir a palavra como teu profeta lhes disse para fazer. Tu disseste: primeiro eu envio a minha palavra. Então, se as pessoas não creem na minha palavra, eu lhes envio o ministério. Tu também disseste que em todas as eras o ministério se desvia. Não todos eles, mas a maioria, e conduzem as pessoas a si. Queremos estar em teu programa original. É tão confuso que os ministros não consigam concordar entre si. O irmão X não consegue concordar com o irmão Y. O irmão Y não concorda com o irmão Z. Eles não conseguem concordar um com o outro. Parece que só concordam em uma coisa: não devemos tocar as fitas na igreja. É Babilônia de novo, tão confuso. Cremos que só há um padrão e devemos nos talhar para caber nesse padrão. Não tentar talhar o padrão para caber em nós. Tantos ministérios têm se levantado com suas próprias ideias, suas próprias interpretações e doutrinas. Todos dão em nada. Têm surgido grandes ministros ordenados que dizem que estão preparando e citando a mensagem da hora, e o ministério deles é o caminho provido por Deus para hoje, não as fitas. Eles têm pessoas fiéis indo às suas igrejas, ouvindo-os por anos. Eles têm muitos ministros visitantes, reuniões, reavivamentos, pregações, dizendo que o que eles dizem é o teu caminho provido, não as fitas. Então um dia acabam dizendo que a mensagem não é a verdade. Meu Deus! Será que não conferiam com as fitas o que ele dizia? Será que simplesmente tomavam o que ele dizia como sendo a palavra, o caminho provido por Deus para hoje? Se ele tivesse tocado as fitas, tua voz vindicada para o povo, em vez de se colocar como a voz mais importante, eles saberiam que o que estavam ouvindo era o falso ungido, do ensino do fim do tempo. Exatamente. Isso não significa que vocês não precisam de um pastor. Não significa que todos eles são falsos pastores ungidos. Não significa que não há muitos que estão pregando exatamente o que o irmão Brana disse. Significa que a coisa mais importante que deveriam ouvir é a mensagem nas fitas. É o único, assim diz o Senhor. É a diretriz, é o absoluto, é a palavra final, é a única palavra perfeita. A menos que um pastor, seu líder espiritual, esteja ouvindo aquela palavra pura com seu povo, algo vai dar errado. Porque o ministério não toca a tua voz vindicada em suas igrejas? Como eles podem dizer que isto é errado quando afirmam crer que esta é a palavra? Porque dão todo tipo de desculpas e dizem que o ministério deles é o teu caminho provido para hoje, não a tua voz vindicada nas fitas? Porque eles assustam as pessoas dizendo que estamos adorando um homem e não a ti, falando através daquele homem quando dizemos aperte o play para ouvir a tua voz? Nós adoramos somente a ti, Pai. Conferimos isso com a tua palavra vez após vez. A cada mensagem que ouvimos nas fitas, tu nos diz através do teu profeta que este é o único caminho provido para hoje. Para onde mais tua noiva poderia ir, se não diretamente a tua palavra? Nós somos tua noiva, a palavra virgem. Devemos ficar com tua coluna de fogo. É o único lugar onde podemos estar satisfeitos e dizer amém a cada palavra que ouvimos. Pai, nós estivemos do lado de fora da tua igreja tentando entrar, e isso parte em nosso coração. O trinco está do lado de dentro e nós já abrimos a porta para tu entrares. Não sabemos mais nada, não queremos mais nada,
Não podemos aceitar mais nada. Estamos impregnados com a Tua palavra. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Não estamos contra ninguém. Estamos simplesmente a favor da Tua palavra esclarecida por profecia. Estaremos diante de Ti um dia em julgamento. De todo o coração queremos dizer: Pai, ficamos com a Tua palavra. Incentive seu pastor, seu líder espiritual a apertar o play neste domingo e ouvir a voz de Deus. Você será julgado um dia pelo que a palavra de Deus diz nas fitas. Como pode se arriscar com qualquer outra coisa? Vocês estão convidados a se juntarem a nós neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, e ouvir eventos esclarecidos por profecia, pregado em 65, do 8. Enquanto Deus fala através dos lábios do homem de sua escolha, aquele a quem Ele deu seus modos, seu dom, Ele lhe deu sua natureza, seu estilo e o que quer que seja, como Ele se expressa e o que quer que faça. Ele fez de William Marlon Branham o homem da hora para apanhar o povo da hora. E nós somos o povo da hora, irmão José Branham. Amém. Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Domingo passado nós comentamos sobre essa última manifestação do Senhor para a sua noiva. Veja só, o povo da hora. Irmãos, se o 5º de Efésios não indicar o mensageiro, ele é falso. O profeta disse isso, o irmão José Branham confirma isso. Se o apóstolo, se os profetas, se os pastores, se os evangelistas, se os mestres não apontar o mensageiro, é falso. Sabe por quê, irmãos? Porque o mensageiro nunca pegou honra para ele. Ele colocou toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? E nós estamos crentes nessa manifestação maior para nós nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão Osvaldo. Em nome de Jesus, irmã Gerson, irmã Ana, a todos. Amém? Vamos adorar. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Nós temos que buscar ao Senhor. Ele disse para aquele que bater, Ele vai abrir as portas. Mas Ele primeiro nos amou, irmão, para nós, de verdade, ser abençoados. Graças a Deus. Levante as suas mãos, expresse isso a Ele. Eu amo porque Ele primeiro me amou.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. São Lucas 24. Os irmãos permanecem em pé. Começaremos com o versículo 12 do capítulo 24 e leremos até mais ou menos o 34. É sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, admirando consigo daquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Agora são 10 estádios para chegar a 1 milha, mais ou menos 6 milhas, e falavam entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Agora lembrem-se, é Jesus, o próprio, ressuscitado, falando, e disseram-lhe as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentro de vós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro. E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Ouçam agora, Jesus, ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse, estas entrassem na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Meu Deus. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E chegaram à aldeia, e os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partindo e o deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Isso. Graças a Deus. Oremos. Querido e bondoso Pai, agradecemos-te pela tua palavra, pois é a verdade e a vida. E tu, Senhor, e a tua palavra são
rogamos esta noite, Senhor, que venhas em nosso meio no poder da Tua ressurreição e mostra-nos adiante nesta noite como aqueles que vieram de Emaús, para que também retornemos às nossas casas dizendo: não ardia em nosso coração. Concede, Senhor, estamos aproximando-nos do entardecer, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, desejo falar a respeito desta Bíblia, e o meu assunto esta noite, o tópico é eventos esclarecidos pela profecia. Eventos esclarecidos pela profecia. Agora, a Bíblia é um livro diferente de todos os livros sagrados. A Bíblia é um livro diferente. É um livro de profecia, predizendo eventos futuros. É também a revelação de Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, traz de volta em sua plenitude o que ele era e é. E todo o livro completo, Apocalipse 1, de 1 a 3, diz que o livro é o livro da revelação de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém. A revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém. Agora, todos os outros livros sagrados são apenas um código de éticas, de morais e de teologia. Quantos já leram o Corão, a Bíblia maometana e o livro dos budistas e outros? É simplesmente um código de éticas, como as pessoas devem viver, como devem fazer, mas não profetiza, não diz nada a respeito dessas coisas, ou sobre nenhum dom especial, nada a alguma pessoa que foi dado, a alguma pessoa. É como se juntar a uma loja ou algo assim. Portanto, quando as igrejas chegam ao ponto de fazerem suas igrejas simplesmente um clube para se reunir, então estão fora da palavra de Deus. A Bíblia é viva e prenuncia, testemunha de Jesus Cristo. E como a terra tem crescido em sua plenitude, também as vinhas. O dia cresce e chega à sua plenitude. A Bíblia manifestou-se na plenitude da pessoa de Jesus Cristo, e ele era a palavra de Deus revelada, todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Dizendo adiantadamente os eventos futuros, e seus crentes foram ordenados pelo seu autor de ler e crer em cada palavra dela, não apenas parte. Uma palavra, se você descrer dela, é a mesma coisa de parar de tentar e crer naquela palavra. Cada palavra é absolutamente parte do Deus Todo-Poderoso. Deus manifestado, ferido na sua palavra para mostrar quem Ele é. Nós recebemos a ordem como crentes de crer em cada palavra dela. E foi escrito pelo próprio Deus como autor, Ele mesmo. E não há ninguém que possa acrescentar nada ou tirar nada dela. Se você o fizesse, então o corpo de Deus seria normal. Talvez como que com 6 dedos na mão ou 3 braços. E é o corpo completo de Jesus Cristo. E em Cristo, sendo o masculino, o noivo, a noiva também representada nele, e esses dois são um. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. Que quadro completo! E os verdadeiros crentes nessa palavra, os quais aceitam assim, creiam nela e com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas, cada uma delas ser manifestada em sua era. Amém. Cada crente tem esperado isso e tem estado na ponta dos pés observando
Porque isso é revelado agora nos dias do Senhor, da vida do Senhor Jesus, porque aquelas pessoas não reconheceram João, quando a Bíblia plenamente dizia em Isaías: haverá a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. O último profeta que tiveram, o qual foi Malaquias 3, diz: eis que vos envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. Por que não enxergaram isso? Porque estavam olhando para algo que havia sido feito baseando seus pensamentos em alguma mensagem que havia sido entregue anteriormente. Falharam em ver a manifestação presente de Deus em seu dia que estavam vivendo. E cristãos em toda parte, é exatamente a posição do mundo esta noite, sem contradição. Esta é a verdade. Cristãos em todas as partes estão tentando olhar para trás, para algum código de éticas do Lutero, do Sr. Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvino, dos que nenhum de nós podemos falar, mas isso foi para um dia que passou. Os fariseus olhavam lá para o tempo de Moisés, para o que ele havia dito, dizendo: temos Moisés, não sabemos de onde tu vieste. Mas lembrem-se, quando Moisés estava aqui, eles não sabiam de onde ele havia vindo, hein? Estão vendo? E não é de admirar que Jesus lhes disse: adornais os sepulcros dos profetas, e vocês mesmos nos colocaram lá. Depois da sua mensagem ir embora, uma mensagem vai a ela e criticam-a. E então, depois que o mensageiro acabou a mensagem ser entregue, então constroem uma denominação baseada na mensagem e morrem ali e nunca mais têm vida outra vez. Olhem só um momento para alguns de vocês, falo principalmente para os católicos. Vocês já entenderam? Já leram a história da Igreja Católica Romana? Como na sua martirologia, desde Santo Agostinho de Hippo, quantos milhões de pessoas inocentes a Igreja mandou matar? Eu já me esqueci, não consigo citar o nome exato, mas é milhões. Desde Santo Hippo, ou Santo Agostinho de Hippo, África, fez uma declaração que era absolutamente à vontade de Deus matar qualquer pessoa que protestasse a Igreja Católica Romana. Vocês entendem que São Patrick nunca foi reconhecido só depois da sua morte como um católico romano? Ele protestou o Papa em todos os seus feitos. A Igreja Católica, ela mesma matou dezenas de milhares de seus filhos. Sabia que a Igreja Católica queimou Joana d'Arc, aquela mulher santa pequena, em uma estaca, dizendo que ela era feiticeira? 200 anos mais tarde, desenterraram os corpos dos sacerdotes. Quando descobriram que estavam errados, jogaram no mar, sem eles enterrarem um chão sagrado para fazerem penitência. Não deixe que o dia passe por cima de sua cabeça e seja insensato. Como aqueles sacerdotes gostariam de vir na frente esta noite e condenaram a Jesus. Eles nunca viram a predição naquela hora. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois nelas pensais, cuidais ter a vida eterna, e são as Escrituras que dizem quem eu sou. Para aquela hora. Notem, a Bíblia não pode falhar. É uma coisa que ela não pode fazer. A palavra de Deus é falhar, pois ela prediz os atos do seu autor antes que ele os faça. Agora, há uma chance entre 1000 que um homem faça uma predição de alguma coisa que vai acontecer e aconteça. Mas então, se ele citar o lugar onde vai acontecer, isso diminui a chance dele acertar. E talvez para 10.000, se ele disser o dia, isso iria diminuindo cada vez mais a chance dele acertar entre os milhões. Mas esta Bíblia diz exatamente quem, quando, onde e o que esperar, e nunca falhou uma vez. Aleluia. Portanto,
em uma pequena discussão há muito tempo atrás com um padre da Igreja Sagrado Coração aqui, ele disse, Sr. Branham está tentando contestar a Bíblia. Disse, essa é a história da igreja. Eu disse, não é a história, é Deus, o próprio impresso. Ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está na palavra e qualquer coisa contrária a ela que seja mentira. Pois ele disse que a minha palavra seja mentira, pois ele disse que a minha palavra seja verdade e toda a palavra do homem é mentira. Ele disse, não temos que discutir, eu nunca te permiti discutir, mas a Bíblia diz, vinde e arguine. Sim. E ele fala dos feitos do autor antes que os faça, dizendo isso, então, isso coloca cada homem e mulher no trono do julgamento sem nenhuma desculpa. Se você tomar o que os metodistas dizem, e os batistas dizem, e os católicos dizem, os pentecostais dizem, ou qualquer outra igreja, você poderá ter algumas decepções no julgamento, mas se você simplesmente observar o que a Bíblia diz, e diz que vai acontecer, quando acontecer, então você reconhecerá. Agora, está bem à vista para que todas as pessoas enxerguem, pois Jesus agradeceu a Deus por ter escondido isso dos olhos dos sábios e ter isso revelado aos pequeninos, os quais aprenderiam. Tem-se no poder de cegar o rico e imprudente em sua própria palavra, com poder para cegar, e estudantes educados cegar os seus olhos para que eles não o vejam, e abrir os olhos do pobre e iletrado. Meu Deus! Observe estas pessoas de Emaús. Disse que o entendimento deles para com ele foi retido, falavam com ele, nem sabiam quem era o dia todo. Deus pode fazer isso, mas é Deus. Foi exatamente assim que ele fez com aqueles sacerdotes, escribas. Deus cegou seus olhos para que nós pudéssemos ter uma chance. Graças a Deus. Notem, eles não podiam enxergar, não importa quão estudiosos, como bons sacerdotes, eles ainda não conseguiam enxergar porque estavam cegos. Talvez a vista deles fisicamente era perfeita, mas a visão espiritual deles, a mesma coisa que eu estava tentando dizer esta manhã a respeito do adultério das mulheres vestidas da maneira que estão se vestindo, são adúlteras. No livro de Deus elas são culpadas de adultério, todas as vezes colocam roupa sexy, suas almas não sabem disso, e eu creio que essas mulheres, muitas delas, milhares são inocentes e não cometeriam de modo algum adultério, e as pobres mulheres com alguém que as deixa ficar assim, sem explicar isso e dizer a verdade, cometem adultério. Pois a Bíblia diz, a meretriz que se assenta sobre muitas águas, que todos os reis da terra e povos da terra, igrejas e demais cometeram fornicação espiritual com ele. E ela era mãe das prostitutas, denominações. Observamos na Bíblia, Deus não nos deixa em trevas, Ele enviou a Bíblia para nos predizer os eventos antes que aconteçam, e a própria natureza e o tempo em que viriam. Agora, isso é mais ou menos como olhar para o calendário para ver qual é a data. Se você pensar, dizer que é sábado, domingo, seja qual for o dia, olhe para o calendário. Ele dirá que dia é, e quando você vê as ações das pessoas indo à igreja, os sinos tocando, você quer saber que dia é, olhe para o calendário, ele dirá que dia é. E quando você vê as igrejas tornando-se mundanas, como nos dias de Sodoma, a igreja mundial indo adorar os deuses dessa era maligna, vendo isso, então, vendo uma minoria, um grupinho reunido sob a inspiração de Deus, produzindo outra vez a vida de Jesus Cristo através das Escrituras que estão supostas a acontecer. Você sabe em que horas está vivendo. Esta Bíblia prediz, por profecia, em que dia estamos vivendo e o tempo em que estamos vivendo e que espécies de eventos devem estar acontecendo. Ela prediz exatamente ao pé da letra e nunca falhou. E não falhará, pois está predestinado para ver isso, verá isso.
Jesus disse: ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga, e todo aquele que o Pai me deu virá. É a palavra encaixando-se com a palavra. Ela não pode fazer nada mais além disso. Conhecemos o dia em que estamos vivendo, mas como tem sido em cada era, as pessoas deixam os homens colocar suas próprias interpretações da palavra e fazem com que fiquem cegos aos eventos que aconteceram. A mesma coisa aconteceu com os fariseus, saduceus. Mesmo quando Paulo se colocou lá e tentou citar a escritura em um homem, ele feriu a face, porque ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, caiada. Então eles perderam em ver Deus confirmar sua palavra profetizada. Estão vendo? A Bíblia não entra em contradição. A Bíblia é Deus, nenhuma contradição em Deus, ele é perfeito. Mas as pessoas com suas próprias interpretações, agora observe, deixe eles se mostrar, amigos. As igrejas não concordam entre si, não conseguem concordar entre si sobre a interpretação da Bíblia. O metodista não concorda com o batista com o presbiteriano com os pentecostais, e com cerca de 40 diferentes de organizações de pentecostais não concordam uns com os outros. Então vejam que isso seria a Babilônia outra vez, confusão. Mas Deus é o seu próprio intérprete da sua palavra, ele promete algo e então ele mesmo faz. Ele dá ele mesmo a interpretação disso, porque ele torna-se conhecido para aquela hora. E é do corpo de Cristo, que é de cima até embaixo, dos pés à cabeça. Então essa razão que as pessoas falham nessa ler isso é porque ouvem o que os outros falam sobre isso, ao invés de ler a palavra como Jesus disse para fazer, e são elas que de mim testificam. Examinais as escrituras, nelas pensais que tens a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, ouçam. O quê? Leia as escrituras e veja o que o Messias tinha de fazer. Era a hora em que o Messias haveria de vir. Ver quem seria o precursor do Messias, enxergar a hora e a voz de um falando no deserto, João, e vocês fazendo exatamente o que você ouviu. Veja o que estava para acontecer quando viesse. E agora, o que vocês têm feito? Falei em satisfazer isso? Estão vendo? Jesus falando, eu falhei em fazer isso? Notem, enquanto passamos pelas Escrituras essa tarde, como tudo foi profetizado acerca dele, aconteceu exatamente da maneira que tinha de acontecer. Deviam ter conhecido este evento. Este fanático, jovenzinho, uma vez se levantou com uns 33 anos e foi até lá, reivindicou todas as espécies de luzes e pombas que subiam, e simplesmente era uma vergonha. Disseram, ele nasceu de pais ilegítimos, ele alegava que nasceu de nascimento virginal, e não deviam saber eles que em Isaías 9:6, porque o menino vos nasceu, não deveriam eles também saber que o profeta Isaías disse, uma virgem conceberá? Eles deviam saber. O que acontece é que eles estavam tentando ver alguma coisa lá, aplicado em algum outro lugar. Esse homem, e era para eles examinarem as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam da minha mensagem. Isso. Não o que algum teólogo disse, mas o que Deus, sua própria palavra, disse que aconteceria. Amém. Amém. Assim é hoje. Isso. Examinar as Escrituras, porque são elas que nos dizem a hora em que estamos vivendo. Exatamente o que acontecerá nesse dia, e são nelas que devíeis descansar, pois são elas que testificam da pessoa de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele é a revelação da palavra da era. Aleluia. Não pode ser diferente. Portanto, ouvindo a interpretação dos homens, eles viram a confirmação da palavra de Deus cumprindo-se, mas falharam em ver isso, porque isso acontece sempre, porque elas deram ouvidos, e Jesus disse que eles são líderes cegos, e se um cego guia um cego, o que acontece com ele?
Agora lembre-se, a Bíblia predisse esta era eclesiástica de Laodiceia seria cega. Eles o colocariam para fora da igreja. Não há nenhuma outra era da igreja em que Jesus esteve do lado de fora, mas na era da igreja de Laodiceia estava do lado de fora tentando entrar. Estou à porta e bato. É para estar do lado de dentro, mas ele disse, porque dizes que sou rica, cheia de bens e de nada tenho falta e não sabes que és cega, pobre, vil, miserável, cega, e não sabe. Se um homem estivesse sem roupa, alguém teria que ter o senso suficiente para entender que ele estava nu. Mas se ele disser, não aceito isso, não quero ver, então ele está em situação muito má. E é exatamente isso que, como o Deus desta Bíblia disse que a igreja estaria assim, nessa era maligna, agora mesmo, na última era da igreja, quando estamos vivendo. Notem, mas para as pessoas, tantos quantos eu amo, eu repreendo. Agora, se você é repreendido pelo Senhor, pelo que você está fazendo, então saia disso, afaste-se disso. Amém. A tantos quantos eu amo, eu repreendo. Agora, vendo Deus. Agora, aqueles fariseus disseram, espere um momento, aquele homem está querendo um desafio. Ele disse, examinar as escrituras, pois nelas credes ter a vida eterna, testifico de mim, é melhor eu olhar outra vez as escrituras e descobrir. Em vez disso, eles foram ao sacerdote e perguntaram, o que acha disso? Estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Eles deviam estar lendo a palavra. Em Hebreus 1, a Bíblia diz, Deus muitas vezes, isto é, antigamente, de muitas maneiras, escreveu a Bíblia pelos profetas. Agora observem, ele escreveu a Bíblia por sua própria maneira que ele escolheu. Estão vendo? Agora, ele não teria de escrever assim, tampouco ele teria de salvar o homem pelo sangue, não teria de pregar o Evangelho através do homem e deixar o sol e a lua e as estrelas pregar o Evangelho, os ventos sussurrar o Evangelho, mas ele escolheu o homem. E ele escolheu a maneira pela qual sua palavra viria. E isso foi através de seus profetas, os quais foram predestinados e pré-ordenados, sendo uma parte da palavra de Deus, declarando a revelação da sua palavra para aquela era e aquele tempo. Pois a palavra de Deus veio somente aos profetas. Nunca veio através de um teólogo. Mostre-me nas Escrituras. Veio somente aos profetas. Deus não pode mentir. Então Deus escreveu a Bíblia através de seu método escolhido e seus próprios profetas escolhidos. Não profetas que os homens haviam escolhido, mas os profetas que Deus escolheu. Então os crentes olham para o cumprimento do que seu profeta diz, e essa é a identificação, que eles são profetas de Deus, porque o primeiro, eles estão inspirados. Segundo, dizem exatamente, ficam exatamente com a palavra da hora, e são suas credenciais. Estão vendo? Vimos isso no domingo passado, muitos falsos profetas se levantarão. E as ilustrações que demos sobre Balaão e Moisés, ungidos com o Espírito, e ele disse, somos todos um. Vamos nos unir, unir nossas moças e as meninas bonitas, e seus rapazes venham aqui e escolham uma boa esposa. Isso nunca foi perdoado por Deus. Vejam, o mundo e as pessoas estão sempre buscando uma maneira de sair, um caminho mais curto, mas não há atalho. Existe. E vocês têm que se encaixar naquele padrão. É a única maneira que Deus tem. Agora nota. Ora, os crentes esperam para que a palavra seja confirmada.
ela não foi escrita por homens, mas pelo Senhor Jesus, Senhor Deus, portanto, ela não é livro de homens. Alguém disse, são simplesmente escritos hebraicos. Escreveriam hebreus uma carta que condenasse a si próprios, uma nação de judeus polidos e atribuições próprias, escreveriam eles próprios sobre suas iniquidades, condenando-os? Certamente que não. Falaram, eles próprios descreveriam suas iniquidades, condenando a si mesmos? Certamente que não. Falar de seus próprios pecados, como se tornaram idólatras, fornicações contra a palavra de Deus, não. Não é um livro de homens, é um livro de Deus. E o homem que tem visões, e Deus, não foi o homem que escreveu a Bíblia, Deus escreveu a Bíblia. Deus escreveu, não é livro de homem, é livro de Deus, são os pensamentos de Deus expressos através de lábios humanos. É isso que faz a Bíblia. Palavra é um pensamento de Deus, ele expressou através dos lábios de seus profetas e confirmou isso através de seus servos. Estão vendo? Notem, Deus faz a sua própria escolha por predestinação, os profetas para cada era. Ele prepara a natureza daquele profeta para encaixar-se para aquela era. Ele encaixa o seu estilo e o que ele faz, ele encaixa se ele é instruído ou não, ele encaixa os seus dons, a maneira que ele pregará, os dons que ele terá e a mensagem para aquela era determinada. Deus predestinou aquela determinada coisa para acontecer e não há nada que possa tomar o seu lugar, não importa quantas realizações feitas pelos homens, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, se ele é ignorante ou se ele predestinou outro tipo de homem, seja o que for, ele lhe dá a sua classe, seus dons, a sua natureza, estilo, seja o que for, como ele se expressa, ele faz o homem da hora para apanhar o povo da hora. Isso mesmo, ele faz isso. No final de cada era, quando a era voltou para o mundo e para o pecado, inclinado sobre a interpretação dos homens na palavra, como tem sido, ele sempre no fim da era tem entrado em tal confusão por seus teólogos e sacerdotes até que se torna uma bagunça. As suas interpretações sempre estão erradas e nenhuma vez a palavra de Deus deixou de estar certa. Essa é a diferença. Agora, veja, Deus escreveu a Bíblia, ele próprio. Agora Deus pode falar. Moisés disse que ele falou com ele. Jeremias disse, ele coloca palavras em minha boca. E Deus pode escrever. Ele escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia. Lembrem, só no Velho Testamento 2000 vezes o profeta disse, assim diz o Senhor. Deus pode falar, Deus pode escrever, com certeza. Quase 90% de Mateus, Marcos, Lucas e João são as próprias palavras de Deus, o próprio Jesus Cristo falando. Então, se Deus pode escrever, se Deus pode ler, se Deus pode falar, não pode fazer com que outros façam o mesmo. Não disse ele a Moisés, quem fez o mundo, quem lhe dá a fala? Deus escreveu a Bíblia através dos profetas, a sua maneira de fazer assim. Agora, todas as vezes que a igreja se mistura, Deus sabia que fariam isso, pois ele tem presciência, portanto, ele tem o seu determinado profeta pronto para aquela era, para chamar os seus eleitos através da sua palavra bíblica, os sinais e maravilhas, e a confirmação da sua palavra, confirmando a palavra com sinais que seguem, como ele prometeu, e ele dá a verdadeira interpretação, depois que o profeta, ele próprio é vindicado. Todos, exceto o eleito para o qual ele é enviado, o odeia. Agora, examine cada exemplo e veja se está certo ou não. Somente para aqueles que ele é enviado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o recebeu, a eles ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Notem, não. Cada exame da palavra, em cada momento e no fim de cada era, ou clímax, ou
a junção, como eu preguei sobre isso muitas vezes, veja a era de Noé no clímax, antes do julgamento, o que aconteceu. Noé foi somente a sua própria família que creu no homem, e o restante o criticou e destruiu todo o mundo. Nos dias de Abraão, apenas o grupo de Abraão que cria. Quando os anjos foram pregar em Sodoma, somente Ló e a sua esposa e 2 filhas saíram, e ela se transformou em uma estátua de sal. Nos dias de Moisés, somente os eleitos de Israel saíram, e Faraó o odiava. Nos dias de Elias, todos quase, porém, 7.000 homens, cada um deles odiava toda a nação. Nos dias de Jeremias, jogavam frutas verdes nele e chamavam de fanático, porque ele deitou de seu lado por tantos dias, ele do outro lado, e tomou coisas e fizeram símbolos. Eles o odiaram. Isaías, o profeta, ele condenou aquela raça de tal forma que o cerraram em 2 como uma serra. Isso mesmo. João Batista, ele era selvagem, um maníaco, gritador. Todos, mas aqueles discípulos que ele apresentou Jesus Cristo como uma igreja, aí está ele. João, aprontando um povo, quantos ele tinha? Você poderia contá-los em ambas as mãos, seus dedos. Quando João apresentou a Jesus quando ele veio. Agora, aí sobre a segunda vinda, pense nisso. Mas quando os verdadeiros crentes da Bíblia veem a palavra tão clara e vindicada para a era, eles creem. Não há como evitar que eles façam isso. Até selam seus testemunhos com o seu sangue. Eles creem. E é para eles, os predestinados. Isso é para aquela determinada era que vê e crê. Outros simplesmente não conseguem enxergar. Estão cegos. Agora você diz, eles não podem enxergar. Agora com Balaão, por que não podia ver? Ele era um profeta ungido. Por que não podia Faraó ver? Quando ele viu a mão de Deus descer e realizar milagres, simplesmente endureceu o seu coração. Não é isso? Porque Datã não viu um judeu, bem lá, havia passado pelo Mar Morto e comido maná toda noite e ainda assim não conseguia enxergar, porque Coré não enxergou. Ele era a cabeça, o homem religioso do mundo naquela época. Porque ele não enxergou que aquele era o Messias? Porque Judas não viu. Judas estava bem com eles, andando com eles, realizando milagres com eles. Mas a palavra tinha de ser cumprida. A Bíblia diz que eles foram criados para ocupar esse lugar. Eles foram criados para isso. Isso é verdade, Romanos 8 diz isso. Agora os crentes podem ver a palavra feita carne na geração deles, Deus falando. Agora, os verdadeiros crentes reais, os 7.000 foram 700, diz Elias, 7.000, está certo? Nos dias de Elias, lá haviam 7.000 homens com cerca de 2 ou 3 milhões que viram que isso estava certo, nem mesmo a 100ª parte do povo, mas eles viram que estava certo, eles viram Deus manifestado. Aquela velha viúva para a qual Elias foi enviado, ela foi apanhar aqueles cavacos para fazer um ouro somente o suficiente para ela e seu filho morrerem depois. Mas observe, Elias, ele disse, passa-me primeiro, pois assim diz o Senhor. Ele disse, faça-me um primeiro, pois assim diz o Senhor, a panela não esvaziará, nem a botija secará, até o dia que o Senhor Deus enviar chuva sobre a terra. Sem dúvida, ela saiu imediatamente para fazer um ouro e dar a ele. Disse, faça o meu primeiro, então vai e façam para você e seu filho. Pois ela ouviu aquele homem e olhou para ele, ela era uma semente predestinada. Muitos diziam, lá está aquele velho rabugento outra vez, Deus está nos amaldiçoando por causa dele. Lembra, Elias, dizendo, tu és perturbador de Israel. Ele disse, tu és o perturbador de Israel. Estão vendo como Deus, qual é a palavra que ele estava vindicando? Sua própria palavra. Agora,
A Bíblia diz que eles foram levantados para esse propósito, mas quando o descrente. Mas agora, quando o verdadeiro crente pode ver a palavra daquela era feita carne, Deus falando através de lábios humanos, então fazendo exatamente o que ele disse que faria. Aí está resolvido. Agora, observe o restante. Então, observe os sinais. Se você observar os sinais, os sinais, você estará enganado como o mundo. Falsos profetas levantarão, mostrarão os sinais e maravilhas que enganariam até os eleitos, se possível. Observe a palavra deles, sacerdotes. O profeta hebraico lá, Zedequias, com 2 chifres, dizendo: eu sou um profeta ordenado de Deus. É verdade. Eu tenho 399 aqui mesmo, e o Espírito Santo está sobre nós, confirmando e dizendo que aquela terra pertence a nós. Vamos subir e tomá-la, e com esses chifres acabe você derrubar o inimigo para o chão, pois Deus nos deu a terra. Veja aquele homem religioso bom, Josafá, disse: vocês não têm mais um? Mais um? 400 em acordo. Ele disse: sim, há mais um por aqui, mas eu o odeio. Ele sempre grita conosco, reclamando, falando mal, e dizendo que somos pecadores. Eu o odeio. Ele é Micaías, o filho dele lá. Ele disse: não deixe o rei dizer assim, vai, apanhe e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Dele uma noite veio o que o Senhor diz a respeito de si. Ele Acabe disse: eu imploro, não me diga nada que não seja verdade. E o homem disse: agora, se você deseja botar bom companheirismo, diga exatamente como o restante deles. Micaías disse: eu somente diria o que Deus disser. Agora diz: agora você, fanático, o que você diz? Disse: eu vejo Israel, pode ir, mas eu vejo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Ele manchou, tomou a sua mão, pegou e deu uma pancada na boca. Um profeta espancado na boca, um profeta espancando o outro. Ambos profetas ungidos ali, profetizando 400 contra 1. Pareceu bastante forte. Agora, uma multidão de conselhos nem sempre há segurança. Depende de a respeito de que estão aconselhando, quais são os seus conselhos. Não havia segurança para o rei, e ele escolheu aquela multidão para o seu conselho, para que fosse o certo. Mas se ele tivesse parado e virado e ouvisse o que Elias havia acabado de dizer, então Micaías não podia dizer nada, ele não sabia, mas talvez Deus o perdoou por isso. Mas primeiro, sendo profeta, ele foi a Deus para ver o que Deus dizia e descobriu o que Deus dizia. Ele disse: eu vi Deus sentado em um trono, tinha todos os seus conselheiros do céu reunidos ao redor, e disse: quem poderemos conseguir para descer lá e fazer com que Acabe venha até aqui, para que então possamos cumprir a profecia que foi feita sobre ele? Estão vendo? A profecia: os cães lamberão o teu sangue. E então ele disse que viu um espírito de mentira subir, indo adiante dele, disse: eu descerei e entrarei em seus profetas de Acabe e farei com que eles profetizem uma mentira. Agora, Deus sabia que aqueles homens estavam tão inchados e cheios de teologia, que eles pensavam que estavam com tudo certo e nunca haviam notado a palavra da hora. Então Deus disse: vocês conseguirão, vão lá. E quando Deus disse isso, ele foi lá e profetizem sobre o espírito maligno. Eles deram um puxão, desligaram o telefone, o rádio, e fizeram qualquer coisa e ouviram uma coisa assim. Eles se levantaram e foram embora. Mas veja o que aconteceu. Agora Micaías tinha que examinar a sua visão para ver se estava com a palavra escrita. Ele disse: coloque aquele homem na prisão, dá-lhe água de dores e pão de aflição, e quando eu voltar eu tratarei com ele. Ele disse: se tu voltares, Deus não falou comigo. É quando ele soube que a visão está exatamente de acordo com cada palavra da hora. Era a hora de Acabe. Irmão, irmã, esta é a hora do chamado para sair da Babilônia. As luzes do entardecer estão aqui. Onde na luz, onde há luz. Observe. Os crentes viram as palavras manifestadas e creram nela.
Jesus disse: minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz, a minha palavra, meus sinais da era, e o falso elas não seguirão. Agora vamos entrar em nosso tema, porque eu vejo que estou me afastando e quero enfatizar bastante para que a fila de oração. Vamos pegar o nosso texto agora que temos considerado aqui por um momento. Bem, acontecerá outra vez, como sempre, Deus enviou, como sempre, João, seu profeta, como a sua palavra havia dito, prometido em Malaquias 3, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. João testemunhou a mesma coisa. Descobrimos também em Isaías 43, que Isaías disse: haverá uma voz de um profeta clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Todas essas profecias, vejam, observem rapidamente, a Escritura identifica. Quando disseram: quem és tu? És o Messias? Ele disse: não sou. És Jeremias, o profeta? Um deles? Ele disse: não sou, mas sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Acha que eles creram nisso? Não, Senhor. Por quê? Não vieram através de sua igreja. Ele não veio através de sua igreja. Estão vendo? Foi para o deserto com 9 anos, saiu com 30. A sua mensagem era grande demais para passar por uma escola de teologia. Foi ele que introduziu o Messias. E todos estavam puxando desse lado e daquele lado, e Deus o mandou para o deserto após a morte de seu pai Zacarias. E ele era um sacerdote, mas ele nunca seguiu o caminho de seu pai. Ora, profetas não saem de tais coisas. Eles vêm de terras ásperas, os desertos, ninguém sabe de onde eles vêm, como eles entram em seda, ou nenhuma da sua história. Eles simplesmente aparecem e pregam a palavra, e Deus os leva e vão embora, condenam aquela geração e seguem em frente com sua palavra, esperando por aquele grande dia. A igreja não cria nele porque eles não o conheciam, eles não tinham registro da sua ordenação, de seus livros, portanto eles o recusavam. Estão vendo Malaquias 3, as Escrituras vindicaram, Malaquias 3, Isaías 43, e estão vendo ambas as Escrituras falaram de um homem que viria. Graças a Deus. É a porção para nós neste dia. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé? Vamos ouvir a leitura do Pão Diário de ontem. Eu creio que foi... Nós temos sido grandemente abençoados com esse pão diário, né? Nosso profeta incentiva a nós: examinai as Escrituras todos os dias. Veja só, Deus é seu próprio intérprete para a sua palavra. Graças a Deus. Deus escreveu a Bíblia através dos profetas. E a hora de chamado para sair da Babilônia. Sai dela, povo meu. Graças a Deus. Vamos ouvir o ponto de ontem? O irmão Felipe vai soltar. The whole world has become contaminated, all on televisions and things. It's some old vulgar, dirty stuff, and you try to pattern yourself like that. Won't you take Jesus' example? Won't you let Him? Won't you listen to His word? O mundo todo ficou contaminado. Tudo que está em televisões e coisas tais é alguma bobagem vulgar e suja. E você tenta seguir esse padrão. Não quer seguir o exemplo de Jesus? Não lhe permitirá? Não dará ouvidos à sua palavra? Won't you do these things that's right? Graças a Deus. Deuteronômio 5,33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Conseguiu, mano?
Essa é a internet. Graças a Deus. Nós podemos completar ela lendo, pode ser, meu filho? Quando aqui honestamente dirão que sabem que não têm o Espírito Santo, olhem para si no espelho e sabem que não têm. Simplesmente olhem para sua própria vida e a maneira que agem. Não porque você pertence à igreja, ou pertenço a metodista, batista, presbiteriano, ou isso está bem. Não estou dizendo nada contra isso, mas estou lhes perguntando: você conhece a Cristo Jesus? Ele está vivendo em você? Se está, ele se identificará aí. Se está aí, ele com certeza se dará a conhecer. Você não pode ocultá-lo. Ele se sobressai. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar dois discípulos enquanto Sogro, faz favor, vem fazer a oração para nós, encerramento. No 40, se eu não me engano. Acho que é em Ré maior, não. Bate Ré. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Que viajante, um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Vamos clamar mesmo. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica assim, ó Pai querido. Fica conosco pelo seu imenso amor. Faça isso, ó Pai. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Pai Santo e Eterno Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai. Glória, Senhor, sim, Senhor. Pai querido, todo mal, Aleluia. Senhor, Se Satã não tiver com algum plano, Pai, Senhor, seu plano seja amarrado pelo poder da tua palavra. Obrigado, Deus, ó Pai. Nos leva em paz, ó Deus. Senhor, Se houver um amanhã, ó Deus, o Senhor se traga. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Semana abençoada a todos. Amém, Jesus.